Eu acho que o melhor de tudo nessa temporada foram os torcedores do Vasco. 187, 188, 200 mil assinaturas. 186 mil bateu. Tomara que o Vasco consiga mais do que isso. Também acho. Mais do que isso. Mas pagar a primeira mensalidade, se associar ao Vasco, se associar a essa situação que o Vasco precisa desse dinheiro, acho positivo. Mas a manutenção é melhor ainda. Mas acho que esse plano, Pascoal, você já faz... Quando você aderia ao plano, já tem uma carência de 6 meses. Então você já participa, mesmo não querendo mais, durante 6 meses você tem que contribuir. E isso é muito positivo. Claro muito positivo para o Vasco da Gama, muito positivo mesmo. O Vasco revelou, tem o Marrone aqui atrás, tem o Thales aqui, que são os jogadores que foram revelados pelo Vasco da Gama, que eu acho que tem um enorme potencial. Um enorme potencial. O Thales, se não tivesse machucado na seleção sub-17, seria titular até o final. E faria a parte final do Campeonato Brasileiro com o Vasco da Gama. Tem o Guarim também, né? Onde é que está o Guarim? O Guarim não está. O Guarim está aqui, ó. O Guarim também. O Vanderlei queria que ele ficasse no Vasco. O Guarim, o Castão, o Fernando Miguel. Ali atrás do Mano Rossi. O Rossi, o Marrone e o Thales. O Thales, Mário. O Thales. Esses dois. É ruim isso? O Marrone e o Thales. Você acha ruim isso? Não. Você acha ruim? Você acha ruim? Esses caras? Não acho ruim, não. Não acho jogadores ruins, não. 12 empates e 10 derrotas. Eu não acho também tão bom assim. 47% de aproveitamento. De novo, assim, o que fez no ano um ano cuja perspectiva era, de novo... Mas time ruim é saciar, gente. Não, Vasco, então, esses jogadores aqui claro, ruim. Era uma perspectiva de lutar para não cair, né? Porque, por exemplo, esse time não é melhor que o Cruzeiro. Vocês concordam? O Cruzeiro que começou o ano. É melhor que o Bahia esse time? E o Cruzeiro caiu. É melhor que o Goiás? Não, talvez até esteja. Eu acho que é melhor que o Goiás. Eu acho que está no mesmo nível. No mesmo nível do Bahia. Eu acho melhor que o Goiás, no mesmo nível do Bahia e melhor que o Fortaleza. Foram os 3 times que ele acabou atrás. Pelo menos o Vasco. Fernando Miguel, o Vasco, Pikachu. O Vasco precisa iniciar um processo de reestruturação da sua dívida, fazer o que o Flamengo fez em 4, 5 anos, né? E para poder começar a respirar. Enquanto ficar se atropelando nas brigas políticas, nas dívidas. Gente, o Vasco não conseguia pagar salário, terminou o ano sem pagar salário. Teve o dinheiro da premiação do Brasil, chegou a ser bloqueado. Então, assim, é claro que a movimentação dos torcedores foi a coisa mais bonita que o Vasco, você tem razão, Pascoal, foi a coisa mais bonita que aconteceu para o Vasco no ano. Mostra que aqui no Rio de Janeiro, é um clube que tem capacidade, tem potencial, tem torcida, tem mercado para se reerguer. Acho que diferentemente do Botafogo e do Fluminense, acho que terão mais dificuldade, muita dificuldade para sair do atoleiro em que estão, né? Mas aí contrata o Abel para 2021. 20. Você acha que isso é... Eu não tenho, sinceramente, nada contra o Abel. Não o conheço pessoalmente, conheço pouquíssimas pessoas do futebol pessoalmente. Acho um cara gentilíssimo, vitorioso. Educadíssimo. Também acho. Poliglota, honesto. Nada, realmente nada contra. Eu só não sei se é esse tipo de profissional que o Vasco precisa nesse momento. Não sei, pode ser que seja. O Abel jogou no Vasco, né? Jogou. Tem uma história no Vasco e tal. Mas, você vê, ele fez um trabalho muito contestado no Flamengo, não funcionou no Cruzeiro e agora assume o Vasco. Pode ser que dê certo, tomara que dê. É uma agonia ver o Vasco mal, sabe? Um clube tão popular, um clube com uma história tão bonita e tudo mais. Mas acho que a prioridade do Vasco realmente é acertar suas contas. Né? Acertar suas contas e pacificar o clube. Enquanto isso não acontecer, não tem Abel, não tem Luxemburgo. Mas isso demora, hein, Flávio? Pois é, mas o torcedor do Flamengo, mesmo às vezes torcendo o nariz, o Flamengo andou flertando com os rebaixamentos, com possibilidades ruins até se reerguer e chegar a uma nova estrutura. Exatamente. E está provado que esse é um caminho factível, né? E eu acho que o Vasco precisa buscar esse caminho. Precisa buscar urgentemente esse caminho. Agora, o Abel é a solução? Então, Pascoal, difícil, hein, cara? O Abel, ele vem num momento da carreira dele muito ruim, né? O Abel, ele pega um Flamengo lá com aquele esquadrão, ele não consegue fazer o time jogar bola,
Depois ele vai para o Cruzeiro também numa situação na qual ele não consegue fazer nada diferente do que o Mano vinha fazendo. Tanto é que termina com a queda do Cruzeiro, o primeiro rebaixamento na história do Cruzeiro. Então, o momento hoje do Abel Braga é um negócio muito ruim. É um momento muito ruim. Mano, só para a gente não esculhambar o Abel o tempo inteiro, lembrando que antes disso, no Fluminense, no ano passado, né, 2018, ele fez um trabalho muito honesto, eu acho, assim. Cara. Tirou leite de pedra, salário atrasado, até se apurrinhar com todo esse revelou jogadores, acho que ele colocou jogadores no mercado, para as condições do Fluminense, né? Acho que ele fez um trabalho que merece aplauso. Tanto que logo depois ele foi pro Flamengo. Mas ele muda o patamar naquele time do Fluminense, o Fluminense negociou o Ibanhas, né? Foi negociado o Ibanhas. Sim. Foi negociado o Pedro, né? Que também... Ele é um cara muito respeitado por jogador. Então, e ele gosta de botar a molecada pra jogar. Fato. Ele é um cara muito bem quisto, qualquer equipe que ele trabalha aí, mesmo quando a equipe não está indo bem, aí o Abel é sempre alvo de muitos elogios por parte dos jogadores. E isso quando a câmera está desligada, né? Porque é muito fácil o jogador elogiar alguém da comissão técnica, quando a câmera está ligada, aquela luzinha vermelha lá, o cara, não, o cara é isso, o cara é aquilo. Mas quando apaga a luz, o cara acaba descambando o cara. Mas não é o caso. O Abel, ele é sempre um cara muito bem quisto, ele é honesto com o elenco e os jogadores gostam disso. Mas o Abel, ele transforma o patamar da carreira dele. O Abel, que era um técnico cobiçado, era um técnico top no futebol brasileiro, hoje é um técnico que tem aí encabeçado trabalhos contra times aí que estão numa zona de degola, times que estão sem dinheiro, com exceção o Flamengo. Com exceção o Flamengo. Eu acho que o único time que realmente deu a possibilidade do Abel falar, Abel, acreditamos no seu trabalho, temos estrutura, elenco qualificado e dinheiro, tá aqui, é o Flamengo. Mas com exceção a isso, ele tem pegado times aí, Fluminense, que vive numa pindaíba financeira gigante, com problemas aí de contratações. Cruzeiro para ser salvo. O Vasco também numa situação financeira muito delicada. Mudou então, o patamar, era um técnico que estava num patamar aqui, hoje, por mais que ele tenha competência, a galera goste dele, mas ele tá dois degraus abaixo. Ele também não se ajuda. Eu acho que ele próprio, Abel, poderia até, pela situação pessoal recente que ele passou, você não aceitaria, que é uma situação duríssima. Não. Não aceitaria o Cruzeiro? Não, porque estão usando o Abel. O Vasco, você disse? Muita gente tem usado o Abel. Eu acho tem usado o Abel como Vasco, escudo. Ele mora aqui no Rio, ele tem uma história com o Vasco. A questão não é, por exemplo, a questão não é a torcida do Vasco. A questão não é a torcida do Vasco vai abraçar a causa de qualquer um. A questão é que os clubes têm usado o Abel só como para-raio de crise e como escudo para mascarar a incompetência dessa gente que tem maltratado o futebol carioca ou outras instituições como foi o Cruzeiro. O Vasco usou o Luxemburgo para isso. Porque agora que o Luxemburgo sentou lá e falou, tudo bem, Campelo, segurei a bronca, resolvi com o elenco, vocês estão de salário atrasado, vamos sentar, vai pagar o pessoal? Ah, não tenho. Peraí. Ali, beleza. Ali fiquei tomando porrada. Na hora que eu preciso de um carinho, você não tem carinho? Mas aí faz assim... O Abel é a mesma coisa, ele vai funcionar de novo, Sormani. Assim como foi no Cruzeiro, para-raio. O Abel, esses caras têm que parar de ser para-raio. O Fluminense ele segurava a bronca, ia lá, brigava com o presidente, brigava com os caras. Pagar o salário dos caras. No Fluminense, o Abel só faltou tirar do bolso e falar, tá aqui, pessoal. Não, sabe, chega, o Abel não precisa disso. Até para funcionário do clube ele fez isso. Para funcionário ele fez. Chega! Mas essa é a característica dele. Eu acho que o movimento do Vasco é correto. Porque ele ainda deve ter um ano 2020 complicado. Sim. Então, o que ele precisa nesse momento? De um técnico que saiba lidar com essa situação. Deve ter conversado com o Abel. O Abel sabe lidar com isso. Mas, Sormani, fica muito confortável para a diretoria do Vasco continuar errando. Não acho. Continuar errando. Não sou tão pessimista assim. Eu acho que contrata o Abel, como contratou o Vanderlei, porque são treinadores experientes e conseguem segurar a onda do vestiário em situações desse tipo. Pode ser. Entendeu? Então, ele tem que ser esse cara, porque ainda não vai dar para pagar. Ainda não vai dar para pagar tudo. O que eu falei que não era o cara, mas acho que era o cara. Eu acho que é um cara talhado para isso exatamente por conta disso. E ele topa pegar trabalhos assim. São desafiadores esses trabalhos para ele. Torço para muito. Ele fez muito bem esse trabalho no Fluminense. Isso ele fez, né? Na verdade, no Fluminense, e revelou vários jogadores no Fluminense. Sim. Vários, entre eles o Scarpa. Foi o melhor jogador daquela
daquela safra. O Ibanez foi para a Europa, o Pedro foi para a Europa. O Fluminense, se não fosse tão incompetente como clube, poderia ter ganhado muito dinheiro graças ao trabalho que o Abel fez lá. Não, mas deve mais que tudo, pois então. Mas não mas sabe. pelo A menos questão toda é essa. Pelo Agora, menos o terminou Campeiro- o ano pagando os caras. Os caras saíram. Mas voltando Recebendo ao salário. Vasco, Pascoal, eu não sei, o Campeiro parece que está tentando equacionar as dívidas, fazer uma administração, está fazendo uma administração mais séria, até onde se vê. Quem que o Vasco anunciou aí como uma grande contratação? Mas Você nem escuta, pode. E como nem é que pode, arrumou não vai dinheiro ter. para isso? Não, ninguém. Ninguém. Não tem. Tá se virando com o pouco que tem. Com a base, um jogador que aparece aqui, um jogador que vem de graça dali, tá se virando. Não está se endividando. Tá difícil pagar as contas? Tá difícil sim. Mas eu concordo com vocês, essa turbulência aí política do Vasco não ajuda, você tem razão. O Vasco precisa começar a resolver essa parada. Porque se não resolver isso, vai ser difícil sair dessa situação. Eu acho que, assim... Como é o clube de regatas, todo mundo remando pro mesmo lado, né? Exatamente. Todo mundo remando pro mesmo lado. Porque se começa. Isso a gente já tem falado. Outro dia, o Dé, que teve aqui no programa, o Dé, o Aranha, que foi jogador do Vasco, o Dé falou que o Vasco é um amarrado de caranguejo. Sabe o que é um amarrado de caranguejo? Aquela fieira de caranguejo. Quando você bota no chão, cada um quer sair para um lado. Eles não saem para o mesmo lado, cada um quer sair para um canto. E é errado. As pessoas tinham que se unir em torno do Vasco da Gama agora. O Abel é um cara que tem um currículo, uma pessoa fantástica. Respeito demais o Abel. Minhas críticas ao Abel têm sido dentro de campo. Trabalho campo, não fora. Fora de campo, não tenho nada para falar dele, muito pelo contrário. E é justamente isso que eu me apego. Dentro de campo também, o Abel não tem trabalhado legal. Isso também é verdade. Não tem trabalhado bem. O Abel tem sido muito mais o discurso, muito mais paizão, mais para-raio e menos técnico. Ele não teve mais que trabalhar esse lado fora do campo do que dentro do campo. Não, porque dentro do campo, fora do campo, ele viveu muita. Ele viveu turbulência no Fluminense. Sim, mas no Flamengo não. Mas no Flamengo não, Pascoal. Você tem razão. Pascoal, quando ele teve time. O Cruzeiro teve turbulência. Tudo bem, ele teve menos peças melhores que o Jorge Jesus, que trabalhou com muitos caras legais depois. São 4 peças diferentes, os dois laterais. Mas não era para ter um desempenho tão limitado. Mas não era para ser um time tão limitado em campo como era. O Flamengo jogava só pelo resultado, só no fio da navalha. Era o time do fio da navalha. Então o Vasco, além de hoje precisar de um cara que tenha uma situação política para gerir crise, diretoria e elenco, tem que ter um técnico que faça esse time jogar mais. Porque se não pegar um técnico que faça esse time jogar mais, sendo um time mais limitado, vai passar por dificuldades no ano que vem. Mas, Facincani, se você não quitar as dívidas, você pode trazer o Guardiola, claro, que não vai exatamente, tem porque, que pagar. Existe uma falta de credibilidade. A credibilidade é uma só. Se você perde ela, você não acha mais. Você, por exemplo, tem muita credibilidade com esse chapéuzinho ridículo. Eu tenho. Tô bonito, Você tá bonito. Aqui, ó, espírito tá natalino, legal. meu irmão. Tô bonito. Vocês estão rindo, mas Tira o chapéu, os caras nem isso respeitam. eu sou um Você cara acha que tem alguma verdade? Alguma fazendo um comentário sobre credibilidade? Com esse chapéu de Papai Noel. Você quer que eu conte a verdadeira história? Você ficou sabendo o que O negócio é o aconteceu? seguinte, estou aqui, ó, no meu espírito natalino, aflorado, inclusive, porque é a data do ano que eu mais gosto, o Natal. Verdade que a Thaís te deu uma chinelada no olho, que você tá com o olho roxo? Negativo. Não, Que ela olho foi te roxo, cobrar? eu tô parecendo um panda. Que ela foi te cobrar. Ela foi te cobrar. de Natal você entrou com a rabanada? Não, eu não vou isso daí, eu acho verdade? gorduroso. Que ela ficou esperando que você desse o solitário agora de Mas presente, eu trouxe você um pouco deu... de peru, quer provar o peru? Você deu outro presente, ela te encheu de porrada, foi isso? O negócio é o seguinte, Fiquei sabendo que você tomou porrada. A galera no tomou Natal, né, porrada. Pascoal, começa a comer no dia 24 à noite. Os caras e aí agora o que imaginam. sobra, aí come no dia O dia seguinte. seguinte é uma delícia. É uma delícia, porque aí tá curtindo Eu gosto. naquele molho. Eu falo assim. Você põe no micro-ondas, Sim, da faz o que hora. você quer, a hora que você quer. E a galera tomando aquela cidra, né, velho? Doce, tá Não, tomando cidra bêbado. não dá. Cidra não dá. Toma, Mano, pobre, cidra sou não dá. povão, irmão, sou Cidra não dá. Não, vamos dar uma cerveja. Cidra não dá. Não, cerveja não. Mas o negócio é o seguinte, então, Pascoal, querendo ou não, eu tô aqui aflorado com o meu espírito natalino, porque o Natal é uma data que une as pessoas. Mas, por exemplo, a diretoria do Vasco, se ela promete alguma coisa pro elenco e não cumpre, por exemplo, vou quitar os salários atrasados no término do ano. Se não cumpre, o elenco já começa o ano que vem, Pascoal, de bode. O cara fala, pô, vamos tomar canseira desses caras mais um ano? Então o dirigente, ele precisa ter palavra. Pode trazer o Abelão, pode trazer o Filipão, pode trazer o Tite, pode trazer o Guardiola. Se a diretoria perder a credibilidade perante o elenco, Pascoal, os jogadores aí não são trouxas. Eles vão falar, pô,
Esse cara me prometeu um negócio e não cumpriu. Prometeu outro negócio e não cumpriu. Vou acreditar na terceira vez que ele está prometendo alguma coisa. Tem que jogar aberto, tem razão. Tem que jogar aberto. Tem que chegar no vestiário e falar assim, vocês viram a premiação nossa? Ela foi bloqueada. Vocês viram não sei o quê? Foi bloqueado, tá difícil. Dá satisfação pros caras. Exatamente, porque essa dívida não fui eu que fiz. Foi bloqueado porque tem uma ação trabalhista de fulano, cicrano e beltrano desde a época do não sei de quê, priscas eras e etc e tal. Tem que jogar aberto, tem que jogar limpo. Olha, estamos tentando uma liminar para liberar esse dinheiro. É assim. E os jogadores estão... Esses caras que apareceram aqui atrás agora há pouco, os jogadores, eles estão lá já. Fizeram esse ano 2019. O Guarim chegou depois. E eles sabem disso, eles sabem da situação. Mas foi o que o Vanderlei falou para os caras. Quem quiser ficar, sabe que aqui é assim. Ele chegou, né? E quem for comigo, sabe que é assim. Só que eu combinei com o presidente e antes de terminar o ano, acabou o Campeonato Brasileiro, o presidente se compromete a fazer os pagamentos. Aí não fez, aí é o que você falou. Mas aí é complicado, gente, porque ele não faz porque não quer. Ele não fez porque não teve dinheiro. Por que não teve dinheiro? Grana bloqueada. Grana antecipada. No começo do ano, essa grana da televisão que entra agora em dezembro, foi antecipada, agora parece que não pode mais. Então é difícil isso. É difícil isso. E esse amor que a torcida do Vasco tem mostrado ao time nesses últimos dias, com essa campanha do sócio-torcedor, é uma coisa muito legal. Agora, o Vasco tem que começar a pensar na reciprocidade. O que ele vai fazer em troca disso? Vai jogar em São Januário? Um estádio para 20 mil pessoas. Se ele tem 200 mil sócios-torcedores, ok, nem todos são do Rio, é verdade. Mas a maioria é. Como é que esse cara vai poder sentar no estádio, botar a bunda no cimento para ver o Vasco jogar, se o estádio é pequeno? Como é que ele vai fidelizar esses caras? Tem um plano, o Franciscani falou. Quem adere é obrigado a pagar durante 6 meses, né? E se não paga, vai fazer o quê? Vai no SPC? Vai perder o quê? Vai mandar a polícia na casa do cara? Não adianta. Fidelizar o torcedor. Você precisa saber fidelizar o torcedor. Isso é muito importante. Você acha que assim, no Campeonato Carioca dá para tocar com o São Januário, certo? Eu acho que o Vasco tem que começar a voltar a jogar no Maracanã. Tem que começar a voltar a jogar no Maracanã. É quanto que o Vasco vai gastar para abrir o Maracanã. Ou então, melhor do que isso, se associar ao Botafogo e dividir o Engenhão. Se bem que o Botafogo paga muito pouco pelo aluguel do Engenhão, então para ele não vai mudar muita coisa. Uma ingresia, né, do Botafogo com o Vasco no Campeonato Carioca, um não queria jogar aqui, o outro não queria jogar lá, um queria dividir aqui, o outro queria dividir ali. Mas aí tem que deixar essas picuinhas de lado, ser inteligente e entender o momento. Você consegue, por exemplo, fidelizar o torcedor no Engenhão. Qual é a capacidade do Engenhão, mano? Sei que você sempre tem. 40 e pouco. Acho que 40 mil. 40 mil. Bom, gente, é o dobro de São Januário. E é praticamente do lado, um do outro ali, bem próximo. Você não está tirando... 46, viu, senhor? 46. E seja 40. Você consegue fidelizar o cara. Nesse setor, tanto, nesse setor vai pagar ingresso, tanto, aquilo. Então, o Vasco tem que pensar nisso. A torcida mostrou que está ao lado do time. Agora, o time tem que mostrar que também está do lado da torcida. Ou seja, oferecendo a ela a possibilidade de assistir os jogos do time. São Januário é legal. Vamos derrubar aquela parte de trás, não tem aquela piscina, ela se solta no Romário, a gente põe um pouquinho mais pra cá. Vamos levantar uma nova arquibancada lá e o estádio vai ficar com 40 mil pessoas. Legal. Legal. Tem um projeto que o Vasco está encaminhando com a W Torre, que é a empresa que construiu o estádio do Palmeiras. Num molde muito semelhante. A W Torre constrói, ela tem que construir, a W Torre não faz construção, ela faz reformas, como fez no campo do Palmeiras. Aquilo foi tido como uma grande reforma. Peraí, Pascoal, aquilo foi uma construção. Aquilo foi um drible na legislação, em vez de derrubarem uma arquibancada, construiu uma arquibancada em cima. Aquela arquibancada que ficava de frente para a tribuna. Disseram que vai ter um anfiteatro, então foi bem sacado isso. Sim. Foi ótimo, foi ótimo. Aí há essa proposta de, também nos mesmos moldes, de 30 anos, a W Torre coloca um name right lá, não vai precisar vender e tal, e depois de 30, como fez o Palmeiras. E aí tem participação de show, participação de jogo e tal. Eu não sei se, sinceramente, eu não sei se isso para São Januário funciona. Também? Primeiro que São Januário pode ter
o naming rights que for, nunca ninguém vai chamar esse estádio de outra coisa que não São Januário. Sim, exatamente. Não tem jeito. A não ser que alguém monte uma empresa chamada São Januário. Mas o Parque Antártica era a mesma coisa. Mas derrubou. Derrubou, mas eles vão fazer isso em São Januário. Derrubou, ninguém vai chamar esse estádio de outro nome que não seja o Parque Antártico. Você tem que ser inteligente como o pessoal foi no Palmeiras. Vender rápido. Vender rápido. Exato. Não, mas vendeu, foi a W Torres também. Vendeu rápido. Mas a galera mais... Derruba São Januário, deixa um pedaço lá em pé. Estamos derrubando São Januário para construir a Sormani Arena. Sormani Arena? Sormani Arena. Aí tudo bem, ele nasce como Sormani Arena. Isso, aí vai ser de estacionamento. Vamos reformar. Exatamente. Você vê, é só ver o Itaquerão. O Itaquerão pode ganhar. Mesmo assim, a noção geográfica da coisa que nem... O local não é um local para show, esquece. Eu não sei, tem um pessoal, você atende o pessoal ali da Zona Norte. Putz, não sei. Você atende o pessoal da Zona Norte.